gente tem que falar como é que tá o clima lá. Porque o Santos, aí é surreal, gente. Parece que era uma aura que tinha do Rei Pelé. Quando o Pelé morre, esse Brasileirão foi chamado de Brasileiro Rei Pelé. E o Santos é rebaixado logo no ano em que o brasileiro é chamado de Rei Pelé. É uma coisa triste pro torcedor santista e tá um inferno aí na Vila Belmiro, né, Gui? Parece que já tem bomba estourando do lado de fora do estádio. Boa noite, Guilherme de Nápoles. Olha, Pilhado, a situação aqui na Vila Belmiro é das piores. Desde antes da bola rolar, já no pré-jogo, o torcedor do Santos, ele avisava, independente do resultado, independente se cair ou não, haverá protestos após o apito final. Durante o jogo, o apoio foi quase durante os 90 minutos. Na verdade, mais de 90 minutos, porque tivemos os acréscimos. Dentro de campo, não faltou apoio aos jogadores. Mesmo enquanto o Santos esteve perto da zona de rebaixamento, ainda na primeira etapa, o torcedor santista cantava, o torcedor santista apoiava. No final do jogo, o placar era de 1-1. Com o gol marcado pelo Vasco em São Januário, o Santos entrou na zona de rebaixamento. E aí, não tinha mais tática. João Paulo dentro da área, o Santos jogando sem goleiro. E aos 50 minutos da etapa complementar, o Lucero marcou o gol da vitória do Fortaleza. O jogo nem acabou. O jogo iria até os 52 minutos da segunda etapa. A partir do momento em que a bola entrou dentro do gol do Santos e o Fortaleza venceu a partida, começou bomba dentro do gramado. O torcedor santista indignado, tacando bomba e mais bomba dentro do gramado. A polícia tentando segurar com o gás de pimenta, mas não conseguia. Eram muitas bombas dentro do campo. O que fizeram os jogadores do Fortaleza correrem imediatamente para os vestiários. Os jogadores do Santos, em parte, principalmente aqueles que estavam no banco de reservas, eles também se locomoveram para o vestiário do Santos. Outra parte estava no gramado até agora, no início da minha entrada. São eles João Paulo, Soteldo, Messias, G. Lucas, jogadores que estavam desolados com o rebaixamento. O João Paulo, a partir do momento em que o Fortaleza fez o gol da vitória, o João Paulo desabou no chão. Começou a chorar feito uma criança e o clima aqui na Vila Belmiro era dos piores desde aproximadamente uns 40 minutos da etapa final, viu, Pilhado? Como eu disse anteriormente, o torcedor já havia avisado, independente do resultado, haverá protestos. Com 40 minutos, o Santos já estava na zona de rebaixamento. Com isso, torcedores que estavam acompanhados de seus filhos, ou seja, torcedores, crianças e também mulheres, começaram a deixar a Vila Belmiro aos 40 minutos da segunda etapa, independente do resultado, independente da possibilidade ainda do Santos fazer o gol da vitória, o gol da virada e o Peixe vencer a partida e ficar na Série A. Independente disso, os torcedores começaram a pregar pela sua segurança e com isso deixaram o estádio. E daqui da cabine da Jovem Pan na Vila Belmiro, eu pude ver, tem um espaço que você consegue ver a rua. A rua, bomba pra tudo que é lado, gás de pimenta que estava entrando no estádio, inclusive, até agora um cheiro de gás de pimenta, olho lacrimejando. E lá fora, correria de um lado e bombas do outro. É uma Vila Belmiro num clima de guerra, Pilhado. É literalmente um clima de guerra aqui na Vila Belmiro. O Santos, que conheceu hoje o primeiro rebaixamento da sua história, é uma Vila Belmiro muito chateada com a ida do Rei Pelé e agora com a ida também do Santos para a segunda divisão do Campeonato Nacional pela primeira vez na sua história, Pilhado. É isso, Flávio Prado. Gui, muito obrigado aí pelo trabalho. O Guilherme Nápoles vai continuar com a gente lá na Vila Belmiro, trazendo esse clima de tensão, bomba pra tudo que é lado, revolta da torcida santista. Flávio Prado, parece que Deus esperou Pelé morrer para fazer o Santos cair para a segunda divisão. Não tem explicação. Parece que Deus falou, o rei do futebol não merece ver o seu clube, aquele que ele tornou o mais famoso do Brasil, rebaixado. Porque é impressionante. O Pelé morre, o Campeonato Brasileiro fica conhecido, esse campeonato foi chamado Campeonato Brasileiro Rei Pelé. E o Santos faz essa palhaçada com o seu torcedor. O Santos faz Rei Pelé, se há uma vida ali após a morte, eu acredito que há. Deve estar se corroendo de ver que no Brasileiro que levou o seu nome, o Santos está rebaixado. E agora, Flávio, só São Paulo e Flamengo nunca foram rebaixados para a segunda divisão. É um gigante que a gente falava aqui incaível e que o torcedor agora tem essa revolta. E que ano! Logo o ano que leva o nome do Pelé no Brasileirão. Isso é rebaixado só, desculpa, Flávio, só no Campeonato Brasileiro, né? Você tá falando, né? O São Paulo foi rebaixado no Paulista. Paulista, é.
Foi? É pior ainda do que no brasileiro. Olha, ele tinha que dar uma zoadinha, né? Cuiabá também nunca foi rebaixado. Também. Não, mas é verdade. Mas pelo amor de Deus, Cuiabá nunca foi rebaixado. Cuiabá nasceu ontem. Isso, e nunca foi rebaixado. Esse rebaixamento do São Paulo é uma coisa muito Agora, discutida. gente, o negócio do São Paulo discutiu, mas foi. Pelo menos tem discussão. Os outros, o Flamengo não tem, o Flamengo não foi. Olha, gente, o Santos está ensaiando para cair faz tempo. O Paulista já... ano faz tempo. Lembra? Não, e tinha o jogo mais fácil, né, Flávio? Olha, O jogo mais fácil hoje era o do Santos. Mas o resultado... No segundo tempo, o Fortaleza tirou o pé. No primeiro tempo, poderia ter feito 3, 4. A verdade é a seguinte. Ninguém começa a cair de uma hora para outra. Você vem fazendo um processo. Tanto para você ficar grandão, como para você ficar pequeno. Aí vamos colocar o outro lado. O processo do Palmeiras grandioso começa com o Paulo Nobre. Demora um pouquinho. Quase o time caiu com o Paulo Nobre como presidente. O Flamengo, do Bandeira de Melo, problema sério. Quase teve problema também, dificuldade para ganhar. O processo inverso também é igual. O Santos ele vem numa decadência faz tempo. A começar por diretoria, transfer ban toda hora, perdendo jogadores de graça, uma coisa vergonhosa. Uma hora a conta chegava. Gostei dessa leitura do Pilhado. Pelo menos Deus foi generoso e esperou o Pelé embora, né? É isso, Pelé, brasileirão. imagina o Pelé, pô, ver o Santos ser rebaixado. Mas parece. Porque o Santos já teve para ser rebaixado algumas vezes. Claro. E parece que Deus falou, não. Campeonato Paulista. Enquanto o rei estiver no planeta Terra, o Santos não cai. Aí o Pelé morre, realmente Aí ele curioso. falou, agora com vocês. Pronto. Agora vocês se defendam sozinhos. Agora, A rei. verdade é que é o pior santo de todos, desde quando, assim... Nossa Senhora, O terrível. pior santo que eu já vi na minha vida foi isso aí. Sério? É verdade. Não, e hoje Nunca foi teve. digno, viu? Nunca teve. Hoje caiu honrosamente. É claro que é injusto o Bahia não ter caído, é injusto o Vasco não ter caído. Eles mereciam também cair. Não é que só o Santos. Só pode Qualquer um dos... a sorte desses times, do Corinthians, inclusive para baixo, é que só caem 4. Teve mais time para cair. Inclusive, nós tivemos um campeonato achatado em tudo. O Palmeiras foi campeão com 70 pontos e já foi terceiro colocado com 74. Em 2019. Sim. O Santos foi vice com 74. O Bahia se salvou com 44 pontos. Já teve time que caiu com 46. Então foi tudo achatadinho. Tanto Não, e tem que respeitar o Bahia também, hein? Porque ganhou do Atlético Mineiro, que tem a melhor campanha do segundo turno. Bora Bahia, minha porra. É assim que eles falam lá. E o Hermano, lá de Salvador, tá te mandando abraço, tá? Fala pro Vamp que o Bahia não vai cair, que o Bahia não cai. Não, como o Flávio falou, o Bahia não caiu, mas o único time que nunca caiu foi o Santos. Vai sentir um gostinho como é ir lá no Ceará, ir lá em Alagoas, enfrentar o CRB. Assim, mas eu, Flávio, perguntei pro Perna aqui, porque tem uma história na bola que diz que quando o Pelé esteve em atividade, o Corinthians não ganhou título. Quando o Pelé para de jogar, o Corinthians ganha em 77, volta a ganhar. Em 77. Enquanto o Pelé esteve vivo, o Santos nunca caiu. Só foi o Negão Deus chamar que... É bizarro. Isso é bizarro. E o Bahia também, nessa última rodada, se você pegar todo mundo, apontou o Bahia porque... Lógico, era o jogo mais difícil. O campeonato ficou... Nessa última... Começou a rodada, o Bahia caindo. O Bahia faz 1-0. O Atlético empata. O Bahia volta. O Vasco ficou. O Santos ficou. E acabou o Santos ficando, né? Um time também danadinho esse time. Agora, Gente, mas pra passar, Pera, eu vou te passar também, ô Vamp, o Bahia tinha um jogo mais difícil. É isso que eu falo. Esse Santos não teve vergonha na cara. Porque o Santos estava jogando contra o Fortaleza, que não disputava mais nada. Também não jogou. Jogou na dentro de casa. Não, Vamp, o que eu tô falando. Uma coisa aí que eu vou contar pra vocês, que eu não tenho... Ó, chegou... A mala branca. Chegou um capilézinho pro Natal. Ah, mas não foi nem... Não, mas chega. Nem se sortou Chegou o muito. capilézinho de quem? Não, até O Bahia... Bahia mandou mala branca lá pro... Daqui a 15 anos, pergunta quem estava envolvido nessa parada pra ver se não recebeu um... O Bahia mandou uma malinha branca pro Fortaleza. Que não tenha mandado pros dois. Red Bull Bragantino. Porque agora virou SAF, agora tem dinheiro. Trocado, né? Não, peraí, não. Tudo trocado, Olha bem, como o Atlético precisava do resultado, o Santos e o Vasco não mandam pro Atlético. Não Porque eles precisa. já precisavam. Não precisa. Agora, imagina só.
Desmotivado. Chega o Capilé, eu tô falando, duvido que o Não, Bahia eu pode- sei. O que eu falo é que esse Santos, ele tinha que ter dado a vida hoje, porra. Era um jogo, tudo bem, tá dando Capilé pro Fortaleza. Gol do Agora, Marinho ainda, hein? pensa os outros jogos. O Bahia tinha o Atlético Mineiro. O Vasco tinha o Red Bull Bragantino lutando pra ir pra Libertadores. Cara, se o Santos faz a parte dele, ele tava livre. O Santos não teve vergonha nenhuma na cara de Só jogar um depende- jogo. Olha bem, só a Bahia começa a rodada dependendo dos outros. O Santos e o Vasco só Bahia, dependem se dele. alguém mandou Capilé, foi o Bahia pro... Os dois, Bragantino e Fortaleza. Lá no futuro, você tá com os caras, você vai dizer, você vai ver, eu tô contando. Agora é o seguinte, pirada. O Santos só dependia dele mesmo, em casa, um Fortaleza que já sabia que já tá na Sul-Americana. E dos 3 jogos mesmo, pra mim, o mais fácil era o do Vasco. Porque o Red Bull Bragantino, se ganha ou perde, ele não sai daquela colocação. Pré-Libertadores. Já tá na pré, já tava na pré. É sexto lugar também. Vamp, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Pode falar. O Red Bull Bragantino sabia que era ali, ele podia ganhar, que nem, eu podia perder, que ele ficava ali. Então o Vasco fez, a expulsão foi justa, o Vasco jogou com. O Red Bull jogou com uns 20 minutos com 10 jogadores, expulsão justa. Agora eu achava que o Santos ia ganhar dentro da Vila Belmiro. O Bahia que pegou o adversário mais difícil, mas os outros dois aqui poderiam ter feito, o Vasco fez, o Santos poderia ter feito também. Então cai com méritos o Santos. E olha que o Santos conseguiu algumas coisas assim. O Santos ganhou do Palmeiras aqui. em São Palmeiras, Paulo. E Atlético, do Flamengo no Rio. Olha que loucura. Botafogo, empatou com o Botafogo. Ou seja, ele perdeu a classificação. Ele foi rebaixado jogando com os times iguais a ele. Ele não teve competência nesse aspecto. Quando ele foi enfrentar os iguais. E o time a gente sabe disso. No campeonato de turno e retorno, você tem que ganhar o jogo certo. Ganhando o Palmeiras não mudou nada na vida dele. Ele tem que ganhar o jogo certo, contra adversário direto. E aí ele não foi bem. O Flávio. Só que ele ganhou do Bahia na Bahia, né? Ganhou do Bahia na Bahia. Ganhou 2-1. O Bahia tava dando vareio, o Santos arrumou 2 gols lá do nada. O Santos conseguiu, né, Piperno? Ele conseguiu. Já queria cair. O ano passado. Ele no Campeonato tentou de Paulista. tudo que é jeito. Ele escapa do Campeonato Paulista na última rodada do ano passado. Ele já vem batendo na trave, já tava pedindo. Ele comprou o bilhete da queda no dia que ele toma 7 do Inter. Só que depois daquele dia, o Santos ganhou esses jogos aí. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, Goiás. ganhou do Goiás. Aí todo mundo, pô, mas como o futebol é maluco, né? O time do Santos toma 7, depois ganha dos melhores do campeonato e tal. Mas por quê? Aquilo foi talvez o canto do cisne. Porque de lá pra frente o Santos também perdeu um monte, vários jogos. Tem uma coisa aí que a gente não tá falando em relação ao Santos. É amanhã ou domingo, tem eleição. Tem. Tem eleição ainda no Santos, É Flávio. sábado. Sábado, né? Tem as Agora, eleições. esse campeonato tem umas coisas tão malucas que, pra mim, o outro grande ganhador é o Renato Gaúcho. Pega o time da Série B E leva- e sai como vice-campeão brasileiro. E em algum momento, se ganhasse do Corinthians, assumiria Brigaria aquela pelo- rodada. Exatamente. Aquela rodada que ele perde do Corinthians, ele assumiria a liderança do campeonato. Agora, assim, o Pelé não merecia isso e esse negócio que você lembrou é uma coisa impressionante, porque o Pelé estreia no Santos em 56. O Corinthians foi campeão pela última vez em 54. Aí ficou naquela seca danada. Aí o Pelé se aposenta do Cosmos em 77, mesmo momento em que o Corinthians volta a ser campeão. Paulista.